Olá, pessoal, tudo bem? Que bom ter vocês conosco. Eu sou Mônica Tartari, Head de Expansão do Grupo Bittencourt, consultoria com mais de 40 anos, com expertise em desenvolvimento, expansão e gestão de redes de negócios e franquias. Sejam muito bem-vindos ao Bittencourt Cast, podcast que conecta vocês ao que há de mais relevante no mundo dos negócios, varejo e franchising. Hoje a gente tem um episódio super especial com Peterson Guedes, que é diretor de expansão do Grupo Água de Cheiro. Então vamos começar. Eu queria que você compartilhasse um pouco com a gente a sua trajetória como executivo, desde os primeiros passos da sua carreira até chegar à liderança dessa marca e quais foram os marcos que mais moldaram o seu estilo de gestão. Oi, Mônica, muito obrigado pelo convite, viu? Agradeço ao grupo também. É um prazer estarmos aqui em nome da Água de Cheiro. Bom, falando um pouco aí sobre a minha trajetória, eu sou oriundo aí de redes de drogarias, então eu venho de saúde, né? Trabalhei por muitos anos aí com rede de drogarias, com regionais, e o varejo, né? O mercado de franchising no Brasil ainda é novo, né? Então busquei migrar para esse canal. A minha primeira experiência foi com o grupo Piticas. Iniciei ali quando eles tinham apenas 29 unidades. Trabalhei por alguns anos, desenvolvi todo um projeto, aprendi muito com eles também. Fui moldado aí nesse cenário de franquias essa empresa e acabei me desligando de lá, deixando com 429 unidades. Então, em 5, 6 anos, foram 400 lojas aí ativas nessa marca. E aí passei por outras oportunidades também, né? Por outras empresas, contribuí com outras empresas, aprendi muito também, e cheguei aí há 6 anos no grupo Água de Cheiro. Tá? Que legal. Iniciei como gerente de expansão, tá? Tive toda uma trajetória aí nesse período, tá? Aprendi bastante, assumi o cargo de direção, tá? E hoje, né? Aliás, de dezembro para cá, passamos aí por algumas mudanças, né? E eu e mais 2 sócios hoje assumimos aí a marca, tá? Então hoje, além de diretor de expansão, eu também sou um dos proprietários da marca. Que bacana. E vamos falar um pouco sobre como foi o processo de implementação do modelo de franquias dentro da Água de Cheiro. Quais foram, assim, as principais decisões que nortearam esse processo e decisão de investir no franchising e quais foram os maiores desafios? Sim. A Água de Cheiro, ela tem praticamente 50 anos. Estamos falando aí de 47 anos de mercado, né? Então, ela nasceu em Minas Gerais, os proprietários, os criadores da marca trouxeram, montaram várias lojas, e no decorrer desse período aconteceram diversas coisas, né? As oscilações de mercado, de varejo, a política econômica. Então, tudo isso veio fazendo com que a gente aliás, que a marca precisasse se moldar, né? E aí ela passou por outros proprietários, tá? Alguns seguiram, outros não, até que o grupo Rotenberg comprou a marca em 2015. A marca foi reestilizada em layout de loja, layout de produtos, tá? Relançamos para o mercado e aí começamos novamente esse processo de franquias, tá? Existe aí um mar de oportunidades, né? Nós temos alguns concorrentes no mercado que não abrem mais oportunidades para novos entrantes. Então, nós temos aí o país todo para crescer. Hoje estamos com 180 lojas e temos aí mais de 5.000 cidades para implementar. Legal. E os valores da companhia, como eles influenciaram as decisões estratégicas da marca na franqueadora e em todas essas unidades? Você já tem uma rede com tamanho bastante considerável. Sim, sim. Falando em valores, acho que o primordial, o que nós temos hoje, né, são os franqueados, são os nossos principais valores, e acho que essa ligação com os franqueados, a Água de Cheiro, estar junto com os franqueados, essa proximidade, esse olho no olho, essa transparência, né? Isso para a gente é muito importante. A gente tem isso como o principal valor para a marca, é ter os franqueados como os nossos parceiros, estão com a gente nas decisões, estamos muito próximos deles. Isso faz toda a diferença para o negócio.
Concordo totalmente. Acho que o relacionamento precisa ser construído e fomentado o tempo todo. Sim, é de suma importância. Eu já passei por redes que Uhum. talvez isso não fosse tão importante, e eu consigo mensurar bem isso, sabe, entender, a importância disso hoje, tanto para a gente como para o franqueado, porque o franqueado ele chega na marca e nem sempre ele tem experiência. Ele vem de Uhum. uma indústria, vem de outros negócios, não tem experiência de mercado, não tem experiência de varejo. Ele busca realmente essa transferência de know-how, esse posicionamento de marca em relação a ele. Isso faz toda a diferença para o negócio. Hoje, as marcas que querem permanecer de pé, querem permanecer ativas por muitos anos, como a Água de Cheiro aí, ao longo de 50 anos, precisam colocar o franqueado como foco principal do negócio. Eu acredito que qualquer marca que decida trabalhar com franchising, para mim, esse é o pilar mais importante, né? Em primeiro lugar, o franqueado, que é um parceiro da vida, né? Dessa longevidade do negócio. Vamos falar um pouco do mercado, desse momento atual, que é super competitivo e desafiador. Quais são os mecanismos de governança e de gestão de rede que são assim os mais importantes para garantir a perenidade do negócio? Ótimo. Bom, existem várias linhas aí que a gente pode seguir, tá? Mas na Água de Cheiro em si, eu comecei lá atrás falando sobre transparência, sobre trazer o franqueado para perto, né? E falando de governança em si. Sistematização, acho que é importantíssimo. Hoje nós temos aí uma cadeia de sistemas onde tudo é controlado, nós trazemos o franqueado para esse controle, né? E falando de governança também, a gente não pode deixar de fora os principais parceiros, os principais players de mercado. Vamos falar aí, né, do seu grupo, por exemplo, é um principal player que a gente consegue trazer para dentro para nos apoiar em governança. E isso é muito importante. Sem dúvida. Concordo. Ainda falando de mercado, hoje a gente precisa ter um olhar super atento às transformações aceleradas de comportamento do consumidor, principalmente com as novas gerações. Como isso tem impactado as decisões de marketing, experiência do consumidor e canais de vendas dentro da Água de Cheiro? É um assunto delicado para água de cheiro, viu? Por quê? Quando nós falamos de água de cheiro, nós temos produtos muito fortes no mercado. Eu falo de Attractive, eu falo de Absinto, né? E quem conhece o Attractive, quem conhece o Absinto? São pessoas de 50 a mais. Então tem todo um trabalho por trás para trazer, né, essa nova geração. Sem dúvida. Então, nós precisamos ter uma comunicação ativa com o público 50 a mais que buscam esses produtos e uma comunicação com os novos entrantes, com o novo público. Então, nós temos linhas hoje, linha bebê, linha infantil, juvenil e linha adulto, porém, nós precisamos conversar também, temos os produtos, né, os pilares dos 50 a mais, e nós tentamos trazer isso para os clientes mais novos. O que que nós fazemos? Ramificamos. Então, eu tenho um absinto hoje que atende os 50 a mais, e eu tenho ramificações, eu trago esse absinto para o público atual. Por exemplo, hoje está muito forte no mercado a questão de produtos árabes, perfumaria árabe. Uhum. Então, eu tenho o absinto lá para 50 a mais, eu tenho o absinto para o jovem, e tenho um absinto árabe também. Isso faz muita diferença, porque eu consigo comunicar bem as gerações através desse, sabe, desse sensorial olfativo. Dos novos produtos também, né? Imagino que vocês também passem pelo desenvolvimento de novos produtos que criem esse interesse do público jovem. Sim, eu tenho um perfumista exclusivo na Água de Cheiro hoje, tá? Eu gosto muito de citar. Hoje nós temos menos perfumistas no mundo do que astronautas. Então nós temos um perfumista exclusivo, ele está com a gente há 20 anos, tá? Ele veio agora para esse novo momento, para esse momento atual da Água de Cheiro, e tem todo um desenvolvimento. Por exemplo, falando de público juvenil, nós temos ali um perfume e uma garrafinha de refrigerante. Tá? Então isso traz, né, para a realidade, traz para o momento atual, traz para a nova geração aí uma vontade de conhecer a Água de Cheiro, de buscar esse novo momento. Conecta, né? Esse novo Conecta sim. público. Bacana. E me conta um pouco agora, falando mais de futuro, como a marca projeta
que ela está projetando para os próximos 5 a 10 anos, quais são os principais passos da empresa nesse sentido. Ótimo. Nós temos aí todo um projeto já pronto, um business pronto aí para 5 anos, tá? Nós vamos chegar a 600 unidades em 5 anos, tá? E pretendemos atingir um faturamento de aproximadamente 500 milhões. Esse faturamento ele vem de varejo e de 2 lançamentos que nós temos agora para fortalecer o franqueado. Um que é a venda online, tá? Sempre tendo o franqueado como foco, e o porta a porta também, tá? Porta a porta, hoje ele está muito agressivo, nós temos outras marcas que são muito fortes. Não queremos ser as marcas, mas queremos estar próximos, né? Então, a gente vai trazer o porta a porta, a venda online associada ao varejo, tá? A loja de varejo, justamente para fortalecer o franqueado e não concorrer com ele. Mas o nosso objetivo é atingir 600 lojas. Muito bacana. Peterson, queria muito te agradecer, foi um prazer conhecer mais você e a história da Água de Cheiro. Agradecemos demais a sua participação e nos vemos no próximo Bittencourt Cast. Até lá.